Pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Contar. Você é dona da sua história. O podcast tem a intenção de resgatar força, coragem que fica lá atrás na nossa história e que muitas vezes a gente esquece, né? A gente desvaloriza tudo que a gente passou na nossa vida. E você pode ter certeza que as respostas que você está buscando no momento atual, elas estão dentro de você e lá na sua história. E hoje, quem aceitou vir aqui, né, abrir esse microfone, abrir a sua história, é a Bárbara Ritter. Vou falar o nome dela, se não estiver correto, ela fala. A Bárbara é mãe, ela é casada, ela é mãe do Bernardo e ela é apaixonada por café, assim como eu. E ela é movida por conexões reais. Ela fez uma transição de carreira e um dos grandes objetivos da Bárbara é fazer com que as pessoas gostem muito de vendas. Vender, a gente tem muitas crenças aqui, né? De vender é difícil e tantas outras crenças a respeito disso. Então, Bárbara, muito obrigada por você ter aceito o convite. Parabéns pela coragem de vir aqui contar a sua história. Minha querida, o que que você tem para nos contar hoje? Sol, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho dessa minha história de transição de carreira, porque eu acredito que possa contribuir com outras mulheres, outras pessoas que se enxergam fazendo outra coisa que não a sua formação original. Uhum, Bem como tu disse, né? Eu sou mãe do Bernardo, de 3 anos, e essa minha transição está muito ligada à maternidade e ao amadurecimento que eu tive após ter o B. Eu sou engenheira química de formação, eu sempre quis ser engenheira, uma profissão que na época que eu escolhi, que eu passei no vestibular, tinha muito prestígio, né? Então era um sonho, não só meu, como dos meus pais, uhum. ter uma filha engenheira. Fiz a graduação, concluí, fui muito feliz fazendo essa graduação, mas eu sempre senti que não era esse o meu caminho. Se eu buscar na minha história, durante o segundo grau, ensino médio, eu tive uma professora que me dizia: Bárbara, não faz engenharia, tu gosta de pessoas. E eu dizia para ela: mas eu não sei o que fazer. Também era boa nas exatas, então acabei fluindo, né? Indo para esse lugar. E várias vezes isso me confrontou durante a graduação. E eu sempre vendi, sempre gostei. Eu amo vender e eu amo me conectar com pessoas. É muito natural, da minha parte, conversar, auxiliar, trocar ideias. Isso é uma coisa que é da minha personalidade, né? Mas eu nunca enxerguei as vendas como uma profissão. Isso para vender para mim era aquele bico que a gente faz. Por mais que eu gostasse, ele preenchia o meu coração fazendo, mas eu não fazia de forma profissional. Então, durante a graduação, eu vendi várias coisas, O me que que você formei em vendia lá engenharia. quando você fazia faculdade, por exemplo? Eu vendia semijoias, eu vendia roupas, cosméticos, né? Minha primeira lembrança de vendas, devo ter no máximo 10 anos. Eu vendia pulseiras de miçanga, que na época, na minha infância, era moda, né? E por que que você Então, vendia essas coisas na faculdade? Para completar uma renda ou porque você gostava mesmo? as duas coisas. O meu pai, ele me dava aquele suporte de pagar o meu custo, porque eu fiz faculdade federal, então as aulas eram durante o dia. Eu não trabalhava, não tinha um trabalho formal, né? Então ele me sustentava, casa, comida, transporte. Só que eu queria o dinheiro para festa, para ir num salão de beleza, comprar algo diferente. Então a venda sempre me possibilitou essas coisas, viagens com as amigas. Para mim era tão simples vender, eu fazia na época só o carnê, né? Carnê. Eu Uhum. fazia um carnê numa agência de viagens, viajava com as amigas e eu tinha certeza que eu ia conseguir pagar com as As vendas, vendas. né? Então, para mim sempre foi, venda era liberdade de fazer o meu dinheiro. Mas realmente eu não via aquilo ali como algo com futuro, né? Me formei, entrei numa empresa, trabalhei 2 anos em uma, passei mais 8 em outra, Sempre na nessa área área. da engenharia química.
Utilizei uma parte da engenharia química, porque a engenharia química ela é muito ampla. Eu já fiz o meu estágio na área de ISO 9001, processos, qualidade, eu sempre gostei bastante. E eu entrei nessa empresa e meu foco foi o setor de qualidade, depois migrei para a área de processos, e ali eu tive algumas transições internas, né? Eu gostava muito do que eu fazia porque tinha essa interface com pessoas, Uhum. auditoria, viagens em filiais, essa conexão para mim era a melhor parte do trabalho. Aquela parte mais engessada, Não não, era com não era o que você. eu gostava, mas fazia parte, né? Só que chegou um tempo, logo depois que eu tive, um pouco antes de ter o Bernardo, veio a pandemia, e eu vi que existia uma nova forma de trabalhar, que era online. Eu conseguia desempenhar tudo praticamente online, né? Fiz muitas auditorias assim também. Acho que a auditoria presencial ela é muito melhor, mas o trabalho fluiu. E Também naquela eu época me era o que a gente tinha, né? Não tinha era o que condições da tinha. gente estar presencial. Exato, eu voltei a fazer auditorias presenciais em 2022, né? Então, foi muito bom esse período porque fez eu enxergar uma outra visão, outra forma de trabalhar, com mais qualidade de vida, com mais presença, sem aquilo, trânsito, né? Eu tô falando próximo de Porto Alegre. Aqui o trânsito não é tão intenso, mas mesmo assim eu perdia de carro 2 horas do meu dia, 1 hora para ir e 1 hora para voltar, né? E Então eu nessa já época via, você já tinha, em 2022, então você já tinha o seu filho. Ou não? Estava grávida não, dele. eu tava grávida dele. Aquilo já estava na minha cabeça. Já foi uma gestação bem mais tranquila, porque eu tinha o home office, jornada híbrida, né? Ainda a gente estava naquele pós-pandemia se reorganizando e a minha cabeça começou a fervilhar. E eu sempre estudei vendas, sempre amei, fazia os meus cursos, minhas certificações, mas uma coisa assim meio que escondida, Pois é, né? É tinha engraçado que você já tá interesse. vendo, né? Ai, fazer umas coisas meio escondidas, porque existe um estereótipo, né? Uma crença de que vendedor, né? É uma subprofissão. Nossa, coitada da Bárbara, foi mandada embora. Você não sabe, ela tá trabalhando de vendedor. Então, como se vendedor fosse uma coisa muito ruim, uma coisa muito, né? Usar essa palavra feia também. Pejorativa, né? É pejorativo, uma coisa muito feia, um subemprego. Mas assim, os vendedores são normalmente os que mais fazem dinheiro, porque ele faz de acordo com o que ele vende. Então existe ainda muito esse estereótipo, né, essa coisa pejorativa de que vender, nossa, coitada, vai precisar completar, ainda tá vendendo X, Y, Z. Ainda mais mulher, né? Que a gente faz, vende de coisas, cosméticos, roupa, como você trouxe, bijuteria. E nunca veem as pessoas de vendas, né, como realmente uma profissão. Exato. A minha mentalidade sempre, eu nunca tive vergonha nenhuma de vender nada, nunca tive isso. Não, só que eu não enxergava, eu acho que eu estava muito atrelada na formação. Eu fiz engenharia química, eu preciso atuar com algo ligado a isso. Eu acho que a minha crença era que eu não podia romper, já que foi tão difícil, já que foi tão, né, desafiador, trabalhoso, principalmente conseguir esse canudo, como eu vou largar tudo para ser vendedora? Eu É, acho que o meu dilema meus interno, pais, né, precisaram se sacrificar por mim. exato. Eu acho que o meu dilema interno estava muito ligado a isso, a essa lealdade, né? Mas quando eu comecei a estudar cada vez mais com o Caio Carneiro, Flávio Augusto, eu comecei a ampliar a minha mente, né? E comecei a esboçar o que hoje é o meu negócio. Comecei a trabalhar em paralelo, mas eu trabalhava assim só, eu ajudava amigos. A Sol tinha o negócio dela e não sabia vender. Eu ia lá e te dava aula, eu te ensinava, eu estruturava, tu aplicava, dava certo, né? Mas eu não tinha ainda a coragem nem a decisão. Eu engravidei do Bernardo e coloquei aquele sonho na gaveta. Afinal, eu estava acostumada com CLT, eu ia cumprir a minha licença maternidade, nunca pensei em não voltar.
Para mim era muito claro, eu vou ter os 4 meses de licença maternidade, minhas férias e eu volto. Nunca passou não voltar. Eu imaginava que ia ser tranquilo, né? E assim foi. Quando eu tive que voltar, que eu me dei conta que voltar para a empresa com um bebê de 4 meses e meio, no meu caso, né? Não era tão simples. Aquilo começou a doer, E com quem que ele porque eu já ficava? não. Ele ficava na creche. A escola, né? Desde pequenininho no berçário, com 4 meses e 18 dias eu coloquei ele. E sempre das 7 da manhã às 7 da noite, Como que ficava seu praticamente assim, coração? arrasada, dilacerada, assim. Eu conseguia nos dias de home office, eu sempre extraía o leite, eu levava na hora do meio-dia, eu passava o meu horário de almoço, porque o maternal que eu conseguia era perto da minha casa. Então, o meu horário de almoço era lá, tentando suprir. Dia que eu tava home office era muito melhor, porque eu buscava ele mais cedo, levava um pouco mais tarde. Só que o tempo foi passando, as empresas se readaptando e a jornada híbrida começou a ficar menor, menos dias. A gente começou a voltar para um modelo presencial, né? O Bernardo crescendo, e eu vendo que eu tava participando pouquíssimo do dia a dia dele. Por mais que eu me esforçasse, eu levantava cada dia mais cedo para poder pegar ele um pouquinho acordado. Eu chegava, criança normalmente dorme mais cedo, né? E eu acabava que eu via o meu filho 1 hora e meia por dia, de segunda a sexta, acordado. Era o máximo que eu conseguia num dia. E aquilo ali foi me matando. Só que, como eu disse, eu nunca pensei em largar. Só que a venda estava aqui, no coração. O meu projeto, ele estava andando Em em paralelo. paralelo. Eu estava andando com o meu projeto. 2025 foi um ano que eu dei um impulso muito grande no meu projeto, porque eu já tinha a sementinha. Um dia eu vou fazer essa transição, mas não sabia quando seria esse um dia. Eu não tinha uma data em É tipo assim, mente. né? Eu vou deixar, uma hora o universo resolve por mim. Uma hora dá certo, uma hora eu vejo, um dia, só que eu falo, né? Um dia não existe na agenda. Quando me falavam para colocar a data, eu só pensava, eu não consigo. Eu não conseguia decidir, eu estava muito apegada, No seu ao meu trabalho. emprego, ao que eu tinha construído até ali. Só que, ao mesmo tempo, eu E me quanto tempo, energizava. e quanto tempo? Você já estava há muitos anos nessa empresa? 8 anos. Tava finalizando o sétimo ano, né? Eu gostava muito, assim, das pessoas, eram 9 filiais, então eu conhecia muitas pelo nome. Essa coisa da conexão com pessoas é muito natural meu, né? Mas o trabalho não me preenchia, o formato também não, porque eu queria estar com o Bernardo, eu queria flexibilidade. E a gente entende que nem sempre cabe, e Uhum. está tudo bem. E ao mesmo tempo, a minha assessoria comercial ela estava andando, porque final de semana eu trabalhava, dia de semana eu trabalhava, e aquilo me completava. Ou Eu seja, fazia você um estava com uma workshop. jornada meio quádrupla, né? Trabalho, É, mãe, casa e o outro trabalho seu nessa assessoria. É isso que estava acontecendo? isso. A assessoria comercial eu fazia à noite, após o meu CLT, e finais de semana. Só que aquilo E eu como é que você amava. fazia nessa época, por exemplo? Então, você chegava em casa, horário tradicional, 6, 7 horas. 19 horas, Como é que você fazia praticamente. para dar conta do seu filho e dessas assessorias e da casa? Eu fazia o seguinte, eu não pegava muitos clientes por mês. Eu pegava um, dois, o que eu conseguia conciliar, tá? A casa era final de semana que eu via, o meu marido me dava muito suporte, né? Mas eu fazia assim, eu ficava com o B até as 8 horas, ele dorme 20 horas. Acabava, eu conseguia trabalhar mais ou menos das 8 às 10. 10 horas, eu sou uma pessoa muito diurna, só. Então, Eu também. 10 horas eu ia dormir. Acordava vários dias, 4 horas da manhã. Para Trabalhava conseguir das dar conta de 4 tudo. às 5h30. Preparava os materiais para o cliente, fazia toda a parte administrativa quando todo mundo dormia. 5h30 era o meu horário de acordar normal.
para ir para a empresa. Acordava, fazia o café do Bernardo, que para mim sempre foi uma nosso momento, né? O café da manhã. 6h30 eu estava pronta para sair, saindo de casa. Aí você Então eu deixava ele fazia, na fiz. creche e ia pro trabalho. Meu marido levava e buscava ele, porque a creche aqui abre às 7 horas da manhã. 7 horas eu já tinha que estar quase em Porto Alegre. Não dava, eu não tinha essa. A mãe leva, a mãe. Eu buscava. Muitos dias eu conseguia buscar. Ainda bem, né? Porque assim, a gente vê, né? Às vezes a mulher sobrecarga, né? Eu falo, os pais, eles têm que também, não é nem ajudar, né? É uma contribuição mútua. Uhum. Então, meu marido fazia isso, só que eu sentia, eu queria fazer. Ele estava bem assistido, estava, mas eu sentia falta, né? Então, acabou que por um tempo eu consegui manter esse ritmo. Meu corpo começou a dar sinais, né? Porque, por Eu exemplo, já tinha, doenças, né? Eu tive alguns probleminhas de saúde, assim, e eu fui vendo que o universo estava me mostrando que não era esse o caminho, né? Eu tive uma crise de apendicite, né? Eu tive algumas coisas que me fizeram repensar o formato de vida que eu estava tendo. Só que o universo ele te fala uma. Ele já tinha conversado comigo algumas vezes antes, né? E eu fui ignorando porque eu realmente não via essa transição de uma maneira palpável. você não foi Ah, ouvindo os sinais. não, Eu eu, sempre, eu ouvia, mas não dava atenção. Você sabe eu que ignorava. você está falando, né? Esse final de semana que passou, não sei quando as pessoas vão assistir, eu fiz uma palestra no evento de uma amiga e eu falei justamente sobre isso, né? Assim, a importância de a gente se escutar. E aí eu fiz uma pergunta, quem que se escuta aqui de verdade? Tinha umas 50, 60 mulheres. Ninguém levantou a mão. Porque aí o corpo dá sinal, né? É uma afta na ponta da língua, né? É o intestino preso, é uma TPM, é uma enxaqueca. E aí não, aí você vai tomando um remedinho, acha que tudo isso é normal. Só que tem hora que aí ele vem e fala, olha, vamos chacoalhar ela que eu pensei. Jogar um balde, jogar pra cabeça dela. Pá, ela acorda. É agora, exatamente. Assim, eu já tinha inclusive conversado com o universo, dito, olha, eu não consigo decidir. Já tinha passado por isso nas minhas férias, eu tinha pensado em uma data, mas ela não estava assim solidificada, ela não estava decidida, né? Até que aconteceu a minha apendicite, aconteceram problemas de saúde e eu vi que era a hora de olhar para mim e para minha família. Não dava mais, não, eu não conseguia mais voltar. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, o universo me ajudou, né? A empresa também estava passando por um momento que contribuiu para o meu desligamento e foi muito bom, porque assim, eu precisava ter um tempo de desacelerar, entender que eu podia, porque os meus primeiros momentos em casa eu não parava, né? Mas daí eu tive que aprender a desacelerar, curtir meu filho, aquilo que eu só tinha curtido na licença maternidade, nos primeiros 4 meses. O Bernardo hoje tem 3 anos, né? Então eu pude curtir, ser a mãe que leva na natação. Ele não queria eu na natação, porque era só o pai que levava. Cadê o meu papai? Ele não estava acostumado a A ter a mamãe. mãe. Não, hoje ele adora. Hoje ele diz que ele não. Não, o papai ele escolhe quando o papai busca, né? Ele tem essa. Hoje ele tem essa flexibilidade, E tem né? que opção. Eu Mas posso escolher o papai, eu posso escolher a mamãe. ele estranhava ter a mãe dele tanto, né? Mas Como foi que foi para muito você no bom. início? Então, assim, hoje eu larguei tudo, então vou lá pegar minhas coisas do trabalho, vou pegar isso aqui, vamos montar minha mesa de trabalho. Como foi para você, já que você queria tanto esse desacelerar, como é que foi para você esses primeiros dias? E também, como é que foi Uhum. para você esse impacto do Bernardo querer só o papai e não querer a mamãe? Foram dois. Primeiro, eu achei que eu ia sair do CLT e ia conseguir sair trabalhando, que a minha Assim, né? cabeça ia Virei a estar chave. Agora eu não sou mais CLT, passo de mágica, tudo. agora eu sou tudo.
A Bárbara Não. que é empreendedora. Como é que foi para você, assim? Como é que você se sentiu sendo dona do seu Primeiro eu empreendimento? senti uma paz, Sol. Hoje eu vivo uma rotina que eu Não, no amo. início, no Então, início. Então, eu quero desacelerar. Então, eu cheguei não, aqui no no meu início, primeiro dia, acordei. Hoje não estou mais na CLT. Qual foi a sensação que você teve? estranha, foi estranha. Eu me sentia. Eu não dormia, por exemplo, eu sentia sono ao longo do dia, estava em casa, eu nunca me dei ao luxo de descansar, fazer um cochilo, não consegui isso e ainda hoje não paro. Não é desafiador, né? Eu estava feliz, muito feliz assim com a rotina que eu tinha pensado, mas eu lotava a minha agenda como se eu tivesse que cumprir horários de Uhum. reuniões intermináveis. Eu não conseguia virar a chave. Eu levei uns 2 meses para entender. Eu estou de férias. Eu queria me dar férias e não conseguia parar. Eu estou de férias. Daí fechei realmente a minha agenda. Cumpri, porque eu já tinha alguns clientes engatilhados quando eu saí, então eu cumpri o que eu tinha de contratos, me dei 1 mês de férias que eu não atendi ninguém. Tá, agora sim, agora eu consigo. Olhei muito pro Bernardo, porque ele tinha essa necessidade, né? Ele ficou muito. Primeiro, ele não queria mãe, porque ele tinha o pai. Como foi para você isso aí? Ele não queria a mãe, queria o pai. Qual o sentimento assim que veio para você? Ele estranhava. Ele sempre foi muito grudado, mas ele estranhava me ter em atividades que ele não me via. Mas como foi isso para você? Seu filho te estranhar? Ah, doía, né, Sol? Era dolorido, assim. Tu vê que muitas vezes quem acompanhava todo o desenvolvimento, palavras, né, desenvolvimento motor, as frases que ele já fala, né, tudo isso eram as professoras. Quem buscar, quem levava na escola e tinha aquela conexão, quem buscava também muitas vezes era o meu marido, natação, desenvolvimento dele, que era o meu papai. Meu papai faz natação comigo. Não, filha, agora a mãe pode te levar. No início ele estranhava, doía. Mas aos poucos ele foi soltando também, ele foi vendo e ele se tornou muito mais seguro. A gente passou por um outro período em que ele ficou muito grudado, muito chiclé. Parecia que E ele você? precisava me aproveitar até a última gota, como se eu não fosse estar ali no outro dia, Será que passa né? na cabecinha de pessoas acho que eu vou aproveitar minha mãe aqui? Se ela vai embora, Já que ela. será que ela vai sair de Aí, volta? aí ele teve que entender que a mamãe trabalha, porque antes ele via a mamãe com uma roupa, uma maquiagem impecável às 6:30 da manhã, 6:15. Quando eu acordava ele, eu estava pronta. Então ele notou que a mamãe não estava com aquela roupa. Mamãe, você vai trabalhar? Vou, mas eu vou te levar na escola antes. Mas onde você trabalha? Daí eu expliquei para ele o que que a mamãe faz. Ele diz que a mamãe dá aula no computador. Ah, que graça. Mamãe trabalha em casa, no computador. Quando eu atendo algum cliente fora, hoje a mamãe. Daí para ele é mais palpável. Quando eu chego da rua, hoje o pai dele buscou na creche. Eu chego da rua vestida diferente, né? Daí a mamãe estava trabalhando. Para ele é mais palpável, né? E a gente foi se reorganizando nessa versão que ela é muito mais presente, presente no real sentido assim da vida. Hoje eu aproveito todos os meus dias, todos, né? Eu consigo ver o tempo, o Que tá sol, a sol. chuva. Sabe que eu não. Você tá falando, eu tô passando um revival aqui, né? Porque eu saí também do corporativo, né? E o último lugar onde eu passei, o último departamento, então sempre tive muita sorte dessa questão de ter janelas. Então eu sempre tinha janela e via como é que estava o tempo, estava chovendo, estava sol. Então eu sempre tive essa sorte, né? E aí eu lembro que tinha pessoas de outro departamento que às vezes passavam, naquela época era ramal ainda, né? Ô Sol, Aham. como é que tá o tempo? Tá chovendo. E porque assim, é muito ruim você ficar trancado no lugar que você não sabe.
Você saiu de casa e tava um sol lindo, maravilhoso. De repente você sai, gente, o tempo virou, tá chovendo, tá frio, né? Você tem uma sensação de que tá perdida, Parece que tá perdendo a tua vida, né? perdendo a Eu sua vida. trabalhava, eu trabalhei 2 anos numa salinha, agora os últimos 2 anos eu estava numa sala sem janela. Aquilo ali, eu andava muito na empresa, porque eu precisava ver a luz. Eu ia pegar uma água, Nós um somos café. seres, nós somos seres da natureza. Nós não somos parte separada, nós somos tudo que tem na natureza, tem em nós, né? Todos os elementos da natureza têm dentro do nosso corpo, representado pelos nossos órgãos. Então, é natural o ser humano, nem um ser humano, qualquer ser vivo busque o sol, busque a claridade. Então, se você pega uma planta e põe na janela, virada para a parede, com o tempo você vai percebendo que ela vai mudando sozinha, que você vê ela está virada em direção à luz, em direção ao sol, em direção ao quê? À vida. Vida. E os últimos 6 meses eu estava numa sala ótima, com janela para rua, assim, mas eu sentia muita falta. Tanto que no meu horário do almoço eu tentava caminhar, né? Pegar esse sol, às vezes até o friozinho, o vento aqui do sul, né? E isso é o que faz mais diferença hoje para mim. Eu trabalho com uma janela aqui. Eu poder ter esse tempo de Olhar assim, sentar e tipo assim, eu tomar. vou olhar para a janela aqui para ver se tem sol, se não tem, se tá frio, se não tá. Então, eu acho que, acho não, né? Do que você viveu, né? Do que eu também já vivi. A gente fica, às vezes, muito tempo preso dentro de um lugar que é extremamente desconfortável. A gente anda com um sapato apertado que não cabe nos nossos pés para a gente ficar bonito. Quando eu falo de sapato, é uma metáfora, né? Então, eu fico calçando algo, me encaixando em algo que ali não me cabe. Mas, como a gente, né, é educada, você, assim como eu e tantas outras mulheres, você tem que ter um padrão, você tem que estudar, depois você tem que escolher uma faculdade muito jovem, né? Sabe? Quando você entrou na faculdade, quantos anos você tinha? Eu entrei um pouquinho mais tarde. Eu entrei com 20 para 21 porque eu fiz um técnico em química antes. Gente, Tipo, 20 era para vinte e super tarde. um. Na minha época, todo mundo tinha 18 e eu tinha 21, né? Só. Então, mas Então, pensa, eu entrei com 17. O que uma pessoa de 17 anos criança. tem experiência na vida? O que uma pessoa de 21 tem experiência na vida? Então, aí você vai seguindo o padrão, porque o pai e a mãe querem, então a sua história se assemelha comigo, né? Eu acabei fazendo uma Uhum. faculdade, fiquei muitos anos, mais de 20 naquele trabalho que eu também não gostava, assim como você também, o corpo deu sinal. E aí, nossa, mas meu pai me pagou minha faculdade, como assim? Agora eu vou, entre aspas, né, desonrá-lo. E aí a gente vai ficando nesse lugar, assim, né? A gente vai ficando ali presa, a gente vai se amarrando, se moldando, e aí chega uma hora que não aguenta e a gente explode, né? Então hoje a gente vê muitas pessoas, né, que eu também atendo, muitas pessoas com muitas crises de ansiedade, essa pressão toda que a gente sofre no corporativo. A gente também que trabalha no empreendedorismo, a gente também sofre, a gente também tem pressão, né? Não que Claro não que tem. seja. A gente também é pressionada, né, por nós mesmos, pelos clientes, Uhum. mas eu acredito que é uma pressão que ela é mais flexível, vamos dizer assim. Eu tenho um chefe, que sou eu mesma, né, os nossos clientes, mas é diferente, a gente não tem tanta, vamos dizer, eu vou usar uma palavra que é que veio, competição com o seu colega do lado. Olha, seu colega do lado está performando e você não está. A última empresa que eu trabalhei, eles tinham uma avaliação que de 360 graus. Todo mundo avaliava Uhum. todo mundo. Então, eu era avaliada pelos colegas de trabalho, eu era avaliada pelo meu chefe direto e eu era avaliada pelo cliente. Gente, quando chegava aquela época, era mais ou menos. Se eu não me engano, acho que era mais ou menos março, abril. Gente, era um estresse. Hoje eu vejo, as pessoas tinham crise de enxaqueca, ficavam gripadas, tinham um piripaque no corpo e ficavam uns dias afastados. Dor de coluna, porque era muita pressão, eu vou ser avaliado, Jesus, se não for avaliado, né? Era nota de 1 a 5. Era andar sobre as águas, como dizia nosso diretor. E 5, beijo, tchau. Você foi embora. 4 é tipo assim, olha, melhor você ficar de olho, senão você vai levar uma suspensão. Eu lembro disso, que era muita pressão. E eu lembro que era uma época que eu vivia muito gripada, tipo assim, né? Uhum. Né, eu não consigo falar, não consigo colocar meus limites. E essas pressões que a gente vai sofrendo no corporativo, não que são todas as empresas,
Mas isso deixa a gente muito vulnerável. É muita competição. Eu tenho que estar sempre provando que eu sou melhor do que o meu colega de trabalho. Você sofria isso também? Não desta forma, Sol. Eu sofria uma pressão muito minha, porque nem sempre eu conseguia performar, porque eu me ausentava para dar conta do Bernardo. Criança em escola, criança pequena, elas ficam doentes. E toda mãe sabe, tem médico, tem um BO, aconteceu dele no último ano, ele cair e bater a cabeça na creche, eu ter que botar 2 dias de atestado, porque meu filho ficou em observação. Coisas que não são imprevisíveis, né? Mas eu sofria muito com isso, né? De não estar lá, de não Você se conseguir cobrava? entregar. Você se cobrava por estar lá com o seu filho e não estar na empresa? Quando eu tinha que me afastar assim, eu não ficava bem. Eu não ficava tranquila. Ah, eu ia e O que levava que ele no passava médico. na sua cabeça? Eles vão me Mas demitir? Alguém vai ser melhor do que eu? O que que passava na sua cabeça não, era eu não vou dar conta do volume de coisas que eu tenho para fazer. quando voltar? A cobrança era essa, né? Tanto que quando eu coloquei o atestado da minha apendicite, eu cogitei não colocar os 14 dias que eu ganhei, porque eu pensava, e agora? Que eu vou fazer? O serviço só acumulando, mas eu foi aí que o universo também falou comigo. Eu achei que eu ia conseguir voltar em 7 dias. Eu não parava em pé após 7 dias de cirurgia e eu trabalhava sentada, né, no computador. Então eu não tinha condições de passar um dia sentada também, né? Daí eu vi que realmente eu tava muito fraca depois desses 15 dias assim que eu voltei, eu me sentia fisicamente fraca, né? Daí eu vi que eu precisava desacelerar mesmo, que não tinha sentido essa minha cobrança, porque assim, racionalmente a gente sabe, a Bárbara saiu hoje, amanhã outra pessoa faz e somos substituíveis e tá tudo bem. Mas eu tinha esse peso de estar atrasado, não entreguei, né? Só que não dependia de mim. Chegou uma hora que eu vi que não era por aí, né? O meu corpo precisava de descanso mesmo. O que eu amava fazer não estava mais ali. E eu pensava muito, Sol, tem que ter outra forma de ver. Eu vou trabalhar até, se Deus quiser, até os fim dos meus dias, né? Vou trabalhar sempre. Mas eu quero trabalhar em algo que eu ame. E meu coração não pulsava mais lá. E como é que Eu você não fez, então, essa, conseguia. essa virada de chave para sair de lá? Olha, agora chega e eu vou trabalhar só com... Vou empreender agora. Você, eu presa. Eu e eu mesma. Nessa época a minha assessoria já estava bem engatilhada, eu já tinha desenhado meus produtos, eu já atendia clientes, né? E aí eu fiz um acordo quando eu voltei de cirurgia e aconteceram algumas coisas de saúde, eu fiz um acordo com a empresa, eu abri, olha, eu não tô bem de saúde, eu não consigo voltar assim, né? E eu fiz um acordo para esse desligamento, né? Só que eu já estava com a minha empresa, eu presa, já estava toda desenhada. Caminhando, já estava começando a dar os Já seus estava primeiros passos ali. caminhando, né? E aí foi mais tranquilo, foi muito bom. Aquele período que eu acordei às 4 da manhã, que eu fiz aquela jornada, foi excelente, porque me deu um pouco de experiência, me deu visão, me trouxe bons clientes, né, que estão comigo até hoje. E aí eu já tinha o meu mapa desenhado. Claro que quem é empreendedor sabe, a gente está Uhum. sempre redesenhando, vendo erros e acertos, faz parte. Mas eu já tinha para onde começar. E eu ia viver com aquilo que eu amo, que é ensinar vendas, porque eu tenho uma frase que eu gosto muito e que eu sempre falo para os meus clientes: vender não precisa ser difícil. Então, a minha missão é essa, tornar vendas mais leve. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, é ou não é uma delícia, Sol? Com O certeza. trabalho não pesa Não tanto. pesa, né? Que nem eu tô falando assim, né? No final de semana eu fui dar uma palestra lá num evento de uma amiga. Eu fiquei o dia inteiro lá de pé, né? Então, Faceira. no dia seguinte, era um cansaço físico. E é um cansaço físico que você deita, dorme. No dia seguinte, faria tudo de novo, faríamos tudo de novo. Porque assim, quando a gente faz o que a gente chama, tem o cansaço? Tem o cansaço. Mas é diferente de É quando você está totalmente fazendo diferente. algo apenas porque no final do mês você precisa receber. E eu não tô falando que está certo ou está errado. Eu vivi muito tempo Uhum. assim, você viveu muito tempo assim.
e cada um vai encontrar qual é o seu caminho, que caminho que você quer seguir. Exatamente. Eu acho que E tem períodos também, né, Sol? O CLT foi ótimo, agradeço, né? Mas assim, hoje a Bárbara, que tem uma criança pequena, que quer viver uma vida menos engessada, não consegue ficar no CLT. não consegue. Tem outros podcasts aqui de outras mulheres que vieram contar as histórias que começaram a empreender. A grande maioria que começou foi por conta dos filhos. Filho pequeno, não vejo meu filho, os primeiros passos do meu filho. Meu filho começou a falar, a primeira palavra não foi mamãe, foi uma outra coisa. E aí percebeu, vai percebendo que vou, nossa, estou perdendo um período muito importante na vida, né? Então, é entender que faz sentido e o que não faz. E assim, o que que você traz do seu grande aprendizado de tudo isso, Bárbara? Eu acho que o meu grande aprendizado foi que duas coisas, né? Uma que a gente precisa ouvir os sinais do corpo e Uhum, do universo, de Deus, independente da crença de cada um, mas que a gente tem que perceber os sinais e não simplesmente ir deixando eu aguento, né? E engolindo, né? Porque o universo ele te mostra realmente uhum. E quando a mostra, hora que ele ele quer mostra te bem ensina. mostrado, escancarado assim na sua cara. Exato. E a segunda é que é possível a gente mudar de rota, né? Assumir uma nova versão e ser muito feliz, né? Hoje eu sou extremamente feliz com a vida que eu tô construindo, com a vida que eu desenhei, e eu mudei totalmente, né? De rota. Eu não imaginava, quando eu me formei, óbvio que eu imaginava me aposentar engenheira, trabalhando em algo da área, né? E hoje eu vejo, eu vou fazer 39 anos, né? Tô nessa transição de carreira. Adoro trabalhar com a minha assessoria, mas quem sabe não tem outra transição lá pra frente. A gente pode Uhum. mudar. A gente pode fazer mais de uma coisa bem feita. A gente não precisa ser só uma caixinha, Exatamente. né? Hoje em dia, isso a gente enxerga, né, Sol? Mas há 15 anos atrás, a gente não via transição de carreira. Não, Bia, quando eu saí, né? Eu saí já faz mais de 15 anos, tem 18, 16 anos que eu saí. Não tinha muito isso, porque nós mulheres, né? Acredito que a sua geração, a minha geração talvez mais, nós não fomos ensinadas a empreender. Na minha família não tem nenhuma, nunca teve uma mulher empreendedora. Né? Eu tenho uma pessoa, mas é um homem. Mas, assim, o restante é tudo. As mulheres, ou elas fazem, entre aspas, né? Esses trabalhos que não são registrados, vende aqui, faz outra coisinha ali, né? E nós não somos incentivadas a isso. Os homens são. Então, essa coisa de transição de carreira, de empreendedorismo, eu acredito que veio muito forte, né? Do que eu observo, das histórias que eu conto, de muita coisa que aconteceu comigo foi da pandemia. Então, de 2020 para Uhum. cá, com a facilidade da internet, muitas pessoas começaram a aprender. E isso é muito bom. E eu mesma, É, durante todo esse período que eu trabalho com as terapias desde 2009, dentro das próprias terapias, eu já fui fazendo várias transições, né, uma pioneira, de né, Sol? Porque formatos, de formatos de atendimento, do tipo de atendimento que eu faço. Então, a gente vai se reinventando. A gente não precisa ficar a vida inteira dentro de uma caixa porque alguém estabeleceu que você só pode ser isso. A gente pode ser o que a gente tem vontade de ser e mudar faz parte da vida. A vida é cíclica. Tem hora que tá bem, opa, próximo ciclo, próximo ciclo. então se eu pudesse deixar um recado pense no que você faz bem, na sua paixão, né? Porque aí tá a chave daquilo que tu pode entregar para o mundo, né? E ninguém tá dizendo que precisa necessariamente empreender, de repente faz uma transição dentro do CLT, se ele Uhum. serve para ti, tá tudo certo. Mas não precisa ficar em algo tá desconfortável por medo de perder. Eu acho que a gente pode se preparar, pode se organizar, planejar, mas que a gente tem que agir. Aquilo que tá dentro do coração, a gente não pode ignorar por tanto tempo. Exatamente, é isso mesmo. A gente não pode ignorar por tanto tempo. E, Bárbara, deixa o seu contato aqui para quem quiser saber mais sobre essa assessoria que você faz. Bom, o meu Instagram, depois a Sol põe ali na descrição, é Babi Ritter, com um S no final.
né? Vai ser um prazer atender vocês. O meu Instagram, ele é da Bárbara, né? Ele é pessoal e profissional, porque eu acredito que somos uma só, Sim. né? Vai ser um prazer trocar, contribuir, tá? Um pouquinho, se quiserem saber sobre vendas e sobre transição, principalmente, que é um assunto que eu gosto bastante de conversar e trocar, aprender com tantas mulheres que já passaram por isso. É. Bárbara, muito obrigada. Parabéns por ter vindo aqui contar a sua história. Tenho certeza que a sua história, assim como tantas outras que tem aqui, vai ser uma contribuição para as mulheres. Porque às vezes eu convido as pessoas, eu não vou participar, não tenho nada para contar. Sempre tem. Nossa história tem muito valor e a gente precisa aprender a olhar a nossa história com carinho, com amor, com respeito, com amorosidade, porque faz parte de nós, né? Tudo que aconteceu, né? Aconteceu comigo para eu chegar até aqui, assim como você, né, Bárbara? Então, todas as outras pessoas que estão aqui estão convidadas a vir contar a sua história. Bárbara, muito obrigada Show! por ter participado aqui. E para você que esteve aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, compartilha essa história da Bárbara com tantas outras mulheres que eu tenho certeza que mulheres que estão passando por essa transição de carreira ou que têm vontade de passar por transição de carreira, principalmente porque tem crianças, né, porque tem bebês, tenho certeza que a história da Bárbara vai ser uma grande contribuição para muitas mulheres. Então, curte e compartilha, né? Vamos compartilhar coisas boas para que esse mundo realmente seja um lugar muito melhor. Bárbara, beijo para você. Show! Fica com Deus. Obrigada pelo espaço, tá? Imagina, Foi te um prazer agradeço. estar aqui contigo. Beijo. Beijo! Tchau.